Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a importância do casamento. Mas antes eu preciso fazer um plano de fundo em relação a essa importância, porque tem se aumentado demais a quantidade de divórcios no nosso meio. A quarentena veio para fortalecer isso. E a ideia que nos parece é que o casamento não é tão importante assim. Mas o que faz o casamento ser ou não ser importante? E por que eu preciso fazer esse plano de fundo? Em 1948, um jovem pastor que cuidava de ovelhas ao lado do Mar Vermelho viu que as ovelhas estavam entrando em cavernas, que é inclusive um evento muito comum na região. E lá, assim, nesse caso, a prática deles era o quê? Atirar uma pedra nessas cavernas até que as ovelhas saíssem por causa dessas pedradas que eles tacavam lá. Porém, teve um episódio em que ele tacou uma pedra dentro de uma caverna, esse jovem pastor, e ele ouviu que as pedras soavam como se estivesse batendo em algo oco, o que o levou até a caverna para verificar o que poderia ser. Esse pastor de ovelha achou vários vasos que continham praticamente toda a Bíblia escrita nessa caverna. Faltava somente o livro de Esther. E por que eu estou falando isso? Em Hebreus 11:6, fala que é impossível, né, você agradar a Deus sem ter fé. E aí eu te pergunto, se não é com base bíblica, né, que nós entendemos que o casamento é importante, com quem então seria? Se não acreditamos que foi Deus quem criou, quem instituiu a família, então quem deveria ser o responsável por dar a importância a esse assunto? E aqui eu vou começar com 3 ideias que a Bíblia nos menciona sobre casamento. E a primeira delas é diretamente ali na criação do mundo. Quando Deus viu que o homem estava só, entendendo que não era legal, não era bom que ele ficasse só, e criou das costelas do homem para a mulher, e a essa mulher ele chamou de varoa. E o que significa a palavra varão e varoa? Significa aquele que olha nos olhos. Né? Quando a gente ama, a gente olha nos olhos. E o padrão das escrituras de Deus sempre foi unir aquilo que é diferente. Muitas vezes eu já escutei pessoas dizendo assim, não dá mais esse casamento porque nós somos muito diferentes. Mas é o papel de Deus unir as diferenças. A própria relação entre homem e mulher já é para unir diferenças. Somos seres diferentes, com pensamentos diferentes, com estruturas físicas, emocionais, mentais diferentes. O nosso organismo é diferente. Nós somos criados com propósitos e papéis diferentes. Então, assim, Deus nos une pela diferença e não porque somos iguais. Então, qualquer fala de que a gente deve ser igual para se unir é uma fala falaciosa, uma fala mentirosa, porque isso não vai acontecer. Então, a primeira questão que a Bíblia menciona sobre casamento é a questão sobre Adão e Eva. Depois nós temos no livro de Salomão, quando Salomão também tem uma pegada muito forte em relação à sua esposa, e tem um texto em Salomão, em Cantares 1:2, que fala assim, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Para aqueles que não sabem, o vinho na Bíblia representa alegria. E o que a esposa dele quer dizer aqui? Que não existe maior prazer do que estar unido ao seu marido. E isso vale para os dois, é vice-versa. Diferença não é problema para Deus. Nunca foi. O problema é não obedecê-lo. E como vamos obedecê-lo se não temos fé naquilo que ele escreveu? Por fim, nós temos o terceiro casamento, que institui para nós a ideia de que o casamento é importante, que fala sobre o retorno do noivo que espera a noiva. Lá em Apocalipse fala que Jesus está se preparando para uma noiva. Essa noiva chama-se igreja. Se a ideia de casamento não fosse tão importante dentro da Bíblia, o seu noivo não esperaria a sua noiva no fim dos tempos. Então, o que eu quero deixar aqui é que casamento, sim, é importante. É extremamente importante. A Bíblia trabalha de ponta a ponta, falando sobre a instituição da família, sobre a instituição do casamento e sobre a representatividade do casamento para expor aquilo que o próprio Deus é. Então, por favor, não diga que o casamento não é importante. Se cuide, se respeitem e entendam que são as diferenças e não as igualdades que fazem de vocês pessoas melhores.